E aí, pessoal, parte 2 aí de como selecionar um fundo. Então a gente já selecionou o tipo de fundos, a porcentagem que a gente quer ter, o tipo de gestão que a gente quer ter. A gente pode ter ambos na carteira aí, tudo depende da sua estratégia. Os setores, a quantidade por cada setor, a porcentagem em cada setor. E aí, dentro dessa porcentagem de cada setor, a gente divide é, igual, ou se você quiser um pouco a mais para um que você tem preferência do que para o outro. E aí sua carteira de fundos tá montada. Que nem aqui, ó, no caso. Se eu fosse selecionar hoje, começar uma carteira com imóvel de logística, a gente ia colocar aqui todas as gestões, os principais indicadores aí para vocês, ó, que nem aqui na planilha. PVP 1 no máximo, dividendo no máximo no mínimo de 8%. Então vamos lá, dividendo de, deixa eu ver aqui, até, não, é o maior até 8%. Então aqui 8%, PVP de no máximo 1, liquidez no mínimo 300 milhões e patrimônio aí no mínimo aí vamos botar aí uns 300 milhões, acho que já tá legal já. 300 milhões. Então você iria buscar no setor de logística. Então apareceria esses aqui. Então hoje o setor de logística ele está com PVP de bastante fundo aí abaixo do valor que ele realmente vale. Ah, Canine, o que é o PVP do fundo que você fala que é legal da gente estar acompanhando para estar selecionando o fundo? O que é o PVP? Nada mais é do que o valor patrimonial do fundo, que é o preço sobre o valor patrimonial. Então, quando o PVP está 1, o que significa? Que esse shopping aqui, quando está 1 no PVP, ele vale 210 milhões, não, 271 milhões, que é o patrimônio líquido do fundo. Então ele vale 271 milhões, certo? Então aqui seria o PVP 1. Hoje ele está aqui, ó, valor patrimonial, 272 milhões. Então hoje, por, por cota, esse valor aqui daria 210. Então a partir daí, desses 210 aqui seria o valor patrimonial por cota em cima do valor patrimonial dele, do fundo, do imóvel. Então, no caso, 210 seria o valor justo que valeria esse fundo aqui pelo valor do imóvel dele de 272 milhões. Então, como vocês podem ver, ele não está 210. Então, por isso que o PVP está 0,98, que é abaixo de 1. Ou seja, ele está mais barato do que a cotação dele de tela, de comprar hoje uma cota de NSLU, está mais barata do que o valor patrimonial dele, entendeu? Por cota. Então é assim que a gente define o PVP do fundo, para você saber se ele está mais barato ou mais caro do que o valor que ele realmente vale. Karine, é, como que é essa definição aí do valor patrimonial? Normalmente o fundo ele tem outras empresas que fazem a avaliação do imóvel, né? Dependendo, uma vez por ano aí as empresas fazem essa avaliação do imóvel. E aí dentro dessa avaliação é a mesma coisa quando você vai vender um imóvel que você faz a avaliação. Às vezes você acha que seu imóvel vale 100 mil, vem o avaliador e avalia ele por 80. Então esse imóvel vai dar uma desvalorizada. Aí você acha que vale 100, vem o avaliador, ou no caso você vai comprar de outra pessoa, você quer pagar 100. Ela fala assim, não, vamos colocar uma avalista para ver quanto que vale o imóvel. Você fala, tá bom. Chega lá, o avalista fala que vale 150. Então você teve aquele ganho ali de valorização do seu imóvel para vender. Então o valor patrimonial é isso daí. Tem os próprios avalistas
que faz a avaliação dos imóveis, e aí são empresas grandes contratadas, e aí define esse valor aí. Muitas vezes também é pelo preço, então a gente sempre tem que ficar ligado nessa parte aí, porque o PVP ele não é o indicador 100% confiável, porque ele é a avaliação é do ano anterior, então até chegar a outra avaliação você está pagando o preço pela avaliação a antiga no caso, né? Só que todo ano reavalia. E aí a gente tem que sempre estar olhando para ver se no caso o imóvel valorizou ou desvalorizou no preço de mercado dele, entendeu? Porque todo ano tem essas variações. O normal é imóvel valorizar, mas acontece também de desvalorizar. Já vi alguns fundos tendo reavaliação de imóvel para baixo em vez de para cima. Não é uma coisa tão incomum, mas não é nada é, tão brusco assim a ponto de mexer tanto na cotação do fundo. Então, a gente deixou claro aqui essa parte. Então você selecionou aqui o tipo de fundo, gestão, setores, quantidade de ativos, a porcentagem de cada setor, o PVP. Aqui o que eu sigo assim na carteira, PVP para fundo de papel, no máximo 1, porque você está pagando o valor patrimonial dele. Então, acima disso aqui, o ideal é não comprar fundo de papel. Para fundo de tijolo, em 1 ou no máximo até 1,5, que aí está pagando 5% acima do que vale aqueles imóveis. Dentro dessa margem aí, eu acho que é até é até plausível aí você pagar de 1,5 aí até 1,10, que aí é 10% a mais do que vale o imóvel, tá? No meu consentimento aí, ao meu ver, não é um valor tão alto que você vai pagar acima do que vale o imóvel. E aqui acima, abaixo de a 0,90 ou abaixo disso aqui, pra mim já é grande oportunidade, tá? Qualquer fundo de tijolo que tá 0,90 ou abaixo disso já é oportunidade, porque você está pagando 10% a menos do que vale o imóvel do fundo. Então, dividendos nos últimos 5 anos constante, pagando todo mês, sem ficar sem pagar. Aqui o valor patrimonial de 500 milhões. 300 milhões também já é um valor legal. Hoje a maioria dos fundos já tem acima de 300 milhões. Alguns é pequenininho, que nem no caso do NSLU aí que eu coloquei na carteira, é um fundo pequeno. Mas a maioria já são acima disso aí. Para fundo de tijolo, no mínimo 8% de dividendo. Para fundo de papel, no mínimo 10%. Hoje no mercado você vai achar muita coisa acima disso. Como vocês podem ver aqui, ó, fundo de tijolo, de logística, 9%, 9%, HGLG 8,25%, XPLG que eu tenho, todos esses tem carteira aqui, 9,50%, LVBI 8,78%, GGRC 12%. Tá tendo muita movimentação no GGRC, por isso que esse dividendo tá alto aí. E aqui na parte do PVP, você seleciona, nunca você vai só por um indicador, tá? Então você seleciona o PVP, você achou alguns fundos, você vai fazer seu filtro, seleciona os fundos aí que você viu que tá num preço legal pelo PVP, vai no dividendo, seleciona mais um indicador, beleza, 2. Vai ver os dividendos dos últimos 5 anos, se vem pagando. Normalmente os fundos imobiliários pagam, tem os dividendos constantes aí. Vai no patrimônio do fundo aí, acima de 300 mil, tá legal já de comprar. Então, como vocês podem ver, se vocês for por patrimônio aqui, a maioria dos fundos todos vai entrar. Liquidez média diária acima de 300 milhões, 300 mil, né, no caso. Então muitos fundos vai entrar aí. Aqui você já não fica tão preso na liquidez, tá? O ideal mesmo é acima de 1 milhão. Mas com 300 mil, eu acredito que o investidor comum aí não vai ter tanto problema para se desfazer de cotas. Mas se você quiser mais segurança para uma hora que você precisar vender, acima de 1 milhão é a melhor opção. Aqui você colocou lá para vender a qualquer preço aí, de tela ali próximo do que tá. Você vai vender sem qualquer problema. A parte dos imóveis. Selecionou os fundos de tijolo. Sempre fundos com 5 imóveis
em carteira, acima de 5 participações aí. Então, no caso aqui do... Estou sempre dando exemplo no caso dos fundos que eu já tenho em carteira. No caso, eu coloquei o NSL1 na carteira da minha mãe, a KND, mas ele só tem um imóvel, tá bom? Só tem um imóvel. Mas esse fundo aqui é específico para a carteira dela. Eu coloquei ele porque eu tô estudando ele bastante e eu quero fazer um, digamos assim, um teste nesse fundo aqui para me ver como que vai ser o desempenho dele dentro da carteira da minha mãe nos próximos 4 anos. Então eu vou estar comprando ele nos próximos 4 anos. E daqui 4 anos eu vou ver se como foi o desempenho dele dentro da carteira dela. Por quê? Porque ele é um fundo de gestão passiva, monoativo, que seria só um imóvel, e tem um inquilino só. Então, ele é um pouco mais arriscado. Aliás, ele é bem mais arriscado do que os outros, do que o outro fundo, por exemplo, do que outro fundo. No caso aqui, no caso do GGRC, a gente tem 31 imóveis. Cadê? Ah, não vai abrir. Vocês podem ver, ó, olha o tanto de imóveis que tem, olha o tanto de, de estado que tá esses imóveis, então tá bem distribuído. Então vocês podem ver aí, ó, a diversificação é o que conta muito na parte de fundo imobiliário para você não ficar tão preso de nessa parte de que nem um imóvel só, um inquilino só, entendeu? Então é sempre bom vocês procurar para quem está iniciando, é outro ponto de eu ter colocado o NSL1 na carteira dela, que eu já tô mais tempo no mercado, acompanhando mais de perto. Então eu consigo ter uma clareza maior para a hora que eu precisar. Ah não, NSLU acho que não compensa, eu vou desfazer. Entendeu? Mas a ideia é ficar com ele aí nos próximos 4 anos tranquilo, dá para ficar. Acho que não vai ter nenhum problema quanto a isso.